Graça e paz, irmãos. Senhor, diante da Tua presença, Senhor, nesse mesmo espírito de adoração, nós queremos ser conduzidos nessa manhã. Carecemos da Tua graça, carecemos da Tua unção, carecemos que o Senhor, nessa manhã, nos dê uma só sintonia, o que fala, os que ouvem, nos guarda, Senhor, de todo ataque do inimigo, que vem para roubar as nossas palavras. Que o Senhor nos ajude, tome esse ambiente em Tuas mãos, conceda-nos a Tua graça e a Tua unção, por conta da nossa condição humana. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que nessa manhã nossos olhos estejam fitos no Senhor, até que o Senhor se compadeça de nós. Abra-nos a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. Toda a graça, toda a unção vem de Ti, e nos colocamos diante da Tua presença como necessitados nessa manhã, porque precisamos de Ti, Senhor. Nos conceda a Tua graça e nos conduza na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor, de fato, se compadeça de nós, no meio do nosso temor, do nosso tremor. Nós carecemos que o Senhor nos leve a Ele mesmo e nos edifique juntos nessa manhã. Eu queria abrir com os irmãos Efésios, capítulo 3, o verso 14 ao 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que o Senhor nos conduza na meditação desses versos, com a sua graça, nessa manhã. Começando aqui, eu queria só chamar a atenção dos irmãos com respeito ao verso 16. Para que o Senhor nos conduza
nas transições do seu espírito, à medida que a gente vai falando, introduzindo o assunto, desenvolvendo ele, com a graça do Senhor, e concluindo como Ele queira e no tempo que Ele queira. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Irmãos, para nós avançarmos na nossa carreira, para nós irmos adiante, em qualquer direção que o Senhor nos conceda a graça, nós precisamos ter o nosso espírito, nosso homem interior fortalecido com poder. Ou seja, a comunhão do nosso espírito precisa ser fortalecida com poder. Ou seja, se o homem interior é fortalecido, robustecido, então qual é o desejo que vem do interior, do mais profundo do seu espírito? Querer estar mais perto dele, querer cada vez mais e mais profundamente estar mais perto dele, porque o espírito foi fortalecido e essa função do espírito vai estar robustecida e fortalecida, desejosa de querer estar continuamente junto ao altar de Deus. Todo o nosso ser vai ter que estar em torno do Senhor, porque o Espírito é fortalecido, a comunhão do Espírito. A intuição, da mesma forma, fortalecido. Você sabe que o falar do Espírito, como diz o irmão Mac, fala naquele inglês, bem coisa, a small voice, aquela voz bem suave no seu interior. Seu Espírito precisa estar fortalecido para que você esteja atento a essa voz, em todo o tempo. Aí eu me lembro que ele falava de uma moça que estava estudando sobre o canto dos pássaros, as espécies e tal. Ela disse, olha, você não ouviu, pô, os carros tudo passando, mas ela conseguiu ouvir a voz daquele pássaro. Ele disse, não é possível. Mas conosco é a mesma coisa. Você está no meio da multidão, você está no meio da tribulação, no meio dos problemas, você precisa ter o espírito fortalecido, robustecido, a intuição do seu espírito, para você perceber Deus falando com você. E nós precisamos também ser fortalecidos no nosso homem interior, para que a nossa consciência também seja fortalecida e estejamos apercebidos daquilo que o Espírito está aprovando e reprovando no nosso interior. Então isso é o que o apóstolo está dizendo. Como diz aqui, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, quando o homem interior é fortalecido, essas três partes ficam atentas o tempo todo, constantemente junto do Senhor, atento a ouvir e a receber a aprovação, do testemunhar do Espírito a respeito do que é do Espírito no nosso interior e reprovando aquilo que é da nossa carne, da nossa boa intenção, de querer agradar a Deus. Então, essa é a função da nossa consciência. Então, o apóstolo está dizendo para que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Se o homem interior não for fortalecido, inevitavelmente, nós não iremos ao Calvário, nós não tomaremos a nossa cruz. E assim, dessa mesma maneira que o homem interior está fortalecido com poder, ele está robusto. Lá no interior, essas funções estão plenas, porque o Espírito Santo está fortalecendo o seu homem interior com poder. Você recebe esse dínamo no seu interior. Seu homem interior está atento diante do Senhor, com todas as suas funções exercitadas. E assim, quando isso está acontecendo, quando temos essa harmonia, quando temos esse fortalecimento do homem interior, e assim, desta maneira, habite Cristo no vosso coração. Aqui a gente dá uma paradinha. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé.
Ou seja, quando o homem interior está fortalecido, aí agora nós precisamos entender o que é coração. Vira e mexe, estou dizendo para os irmãos esse assunto, mas vou repetir mais uma vez. O que a Bíblia diz como coração? São as funções da alma, a mente, a vontade e a emoção, e associado à consciência do Espírito. Ou seja, e assim habite Cristo em vosso coração. Não é na sua alma. Irmão, eu queria aqui abrir um parêntese nesse assunto. Filho meu, dá-me o teu coração. O que é que a Escritura está dizendo com filho meu, dá-me o teu coração? Ou seja, dá-me os teus afetos, dá-me a tua vontade para querer como eu quero, e dá-me a tua emoção para sentir o que eu quero que você sinta. Mas não só isso, porque se fosse só isso, a gente ia viver uma vida somente psíquica. E Deus deseja governar sobre essa vida psíquica. Então, quando Ele pede-nos o coração, Ele está dizendo: eu quero as funções da tua alma, mas com a consciência ativada. Ou seja, as funções da alma estarão voltadas para o Espírito, à medida que a consciência ativa tudo aquilo que agrada ou desagrada ao Senhor. Os irmãos entendem, irmão? Lá em Provérbios está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer o coração, Ele quer todas as funções da sua alma, mas não ela sozinha, entregue a ela pensando de si mesmo, agindo por si mesmo, tomando as suas resoluções. Calma lá, quando fala coração, está dizendo a sua mente, a sua vontade e as suas emoções, tendo como um pano de fundo, como força motriz, o que vem do interior do homem interior fortalecido. Esse homem interior fortalecido, e através da consciência, dá à alma as orientações adequadas para ela se dirigir, se movimentar. A mente, vontade e emoção, dirigidos pelo homem interior. Esse é o assunto, irmãos, não percam isso de vista. Não é estarmos nos movendo baseado na nossa alma, satisfazendo os desejos da nossa alma. Bom, você tem que ser feliz, calma. O assunto é o que vem na consciência do Espírito. O assunto agora não é sua felicidade. O assunto é o que vem no Espírito. Aqui é onde muitos de nós tropeçamos os nossos pés. E às vezes ficamos em situações rodando em coisas do mundo, da esfera unicamente da alma, porque o nosso homem interior, ele não está fortalecido, e nós ficamos refém da nossa alma. E um dia a alma está lá no maior pico de soberba, de orgulho, ela está no clímax. No outro, ela está lá no vale da depressão. Com isso, eu quero aqui salientar para os irmãos: não ignoro as doenças da alma, tá? Não estou ignorando. Eu só estou dizendo que a nossa solução de vida aqui nesse planeta é nós estarmos com o homem interior fortalecido com poder, para que essa alma não venha subir para os seus maiores picos, nem descer no mais profundo, sem que o Espírito esteja governando, sem o domínio do Espírito. Como na semana passada falamos, o amor de Cristo nos constrange, nos controla, nos governa, nos aperta. Tudo isso refere-se a esse verbo constranger. Mas quantos de nós têm passado por experiências ao longo da vida, de ter tido experiências com o Senhor? Você lembra daquela experiência,
você acha aquilo tão maravilhoso, mas isso é um assunto que tem que ser diário. Se não, naquele dia lá era um pão fresco que Deus lhe deu, mas hoje é um pão mofado, e pão mofado não pode ser dado para os irmãos, para nenhum de nós. Nós precisamos voltar a ter essas experiências no Senhor, porque senão, o que é que acontece? Foi uma experiência que tem que ser algo normal do dia a dia, e como nós não temos o Espírito fortalecido, não temos experiências com o Senhor, nós sempre estamos rememorando essas experiências, e aí nós pensamos que o assunto é viver somente dessas experiências. Vamos devagar, isso é para ser normal, nós estamos escutando o Espírito em todo o tempo. Há algumas exceções de alguma experiência, algumas coisas que o Senhor nos leva a viver, que são coisas realmente que mexe no seu dia a dia, em tudo que você já viu e experimentou. Mas isso também passa a ser algo que você começa a viver, por conta de que você tem o seu homem interior fortalecido. Então, nessa caminhada, nós precisamos de ter o homem interior fortalecido com poder. Quando esse homem interior é fortalecido, e assim, dessa mesma maneira, habite Cristo. Bom, Cristo habitando no coração, tem que nos trazer governo. Esse é o assunto, governo. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Mas eu hoje não estou bem. Eu hoje estou down. Ou eu estou para cima. Irmão, esse assunto desse ciclo da nossa alma, se podemos dizer assim, ele precisa ser controlado pelo nosso homem interior. Porque aqui diz, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Irmão, vamos lembrar de novo, o justo viverá pela fé. Ah, irmão, mas hoje eu não estou bem, a minha alma não está bem. Não tem problema, existem as doenças da alma. Mas só que essas doenças da alma, elas precisam ser lidadas pelo Espírito. Nós precisamos da direção do homem interior fortalecido para lidar com essas coisas. Porque está dizendo, pela fé, como diz o cântico, por fé marchar, embora sendo fraco, embora tendo doença na alma, por fé marchar. Às vezes nós precisamos prestar atenção que nós estamos cantando. Por fé marchar, embora sendo fraco, carente de mais graça desfrutar. Quem lhe disse, quem te assegura que nenhum daqueles irmãos do passado tinham dificuldades, tinham problema nas suas almas? O assunto não é que eles eram fortes em si, irmãos. O assunto é fé. Ele está dizendo assim, habite Cristo em vossos corações pela fé. Não é pelo que você sente. Hoje eu não estou bem, eu não vou orar, eu não vou ler a palavra, eu estou emburrado, vou ficar dentro de casa, não quero ver irmão nenhum. Isso não é um indício de que o homem interior está fortalecido, irmão. Vamos tomar muito cuidado. Sua alma está governando. E aqui está dizendo, e assim habite Cristo. O homem interior está robusto, fortalecido, e assim, da mesma maneira, habite Cristo, ou seja, Cristo trazendo governo para a sua alma. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé. Ou seja, independente da situação que estejamos vivendo, ele está dizendo pela fé. O justo viverá pela fé, não é pelo que vê, não é o que a minha alma está sentindo. Com isso, vou repetir de novo, eu não estou aqui ignorando que existem as doenças psicossomáticas, as doenças da alma. Elas existem, elas estão aí, mas só que o povo de Deus foi chamado para viver pelo Espírito. Se a alma está high ou ela está down, nós precisamos nos voltar para o nosso homem interior. Ele precisa sim ser fortalecido para trazer a direção, e a consciência vai nos dar o caminho.
O Espírito vai nos conduzir, você não está bem, mas pela fé eu vou dobrar os meus joelhos aqui e vou dizer: Senhor, me socorra, me salve de mim mesmo. Eu preciso ler a tua palavra, porque como diz lá no Salmos 119, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, pela fé na tua palavra, Senhor, vou sentar aqui agora, não estou bem, mas eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu não vou sair aqui diante do Senhor até que o Senhor me conduza. Eu estou no ato exterior, estou no homem exterior, Senhor, minha alma está para baixo, eu não estou bem, mas me conduza na transição do Espírito. Vai levando na transição do átrio para o santo lugar, do santo lugar para o santo dos santos. É uma coisa que nós não podemos, irmãos, em nenhum momento, nem quando nós estamos 100%. Hoje você acordou bem, você precisa de graça para entrar no santo dos santos. No outro dia, você está lá embaixo, da mesma forma. Então nós precisamos entender isso, que nós não podemos. Interessante que as pessoas colocam nos carros, e outro dia eu estava em casa cantando um louvor, e aquilo encheu meu coração, que o Senhor, como diz lá, tudo posso naquele que me fortalece. Aí os crentes abrem estufam os peitos, ou tudo eu posso naquele que me fortalece. Cuidado, vamos ler o contexto. Paulo passou fome, Paulo sabia, tudo isso. Então, passar fome e no outro dia estar no hotel 5 estrelas, hospedado e comendo do bom e do melhor, Paulo sabia passar por tudo isso. Mas hoje não tem nada e tal. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se eu posso tudo naquele que me fortalece, então sempre eu preciso estar em uma condição de necessitado. Porque tudo que nós venhamos a fazer, tudo sempre será naquele que nos fortalece. E o Evangelho nos fala disso, de permanecer nele. O assunto nosso é essa permanência. Como continua aqui? Vamos continuar. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Não é pelo que você sente, irmão. Presta atenção, hoje eu acordei, eu não estou bem e tal, não importa. O Senhor, quando nos salvou, Ele sabia aqueles que Ele estava chamando. Ele enviou Cristo porque Ele sabia de toda a nossa condição humana, por isso que Cristo veio a nós. Porque a nossa condição nunca foi, nunca será e nunca é de que nós em nós mesmos possamos agradar a Deus. Nós precisamos perder essa esperança de nos reformar nós mesmos, não. O assunto nosso é permanecer por fé marchar, tendo consciência de que é fraco, carente de mais graça a desfrutar. Então, pela fé, estando vós, eu gosto de, quando eu falo desse texto aqui, eu estava até dando uma olhada no original, estando vós arraigados, o original fala enraizado, dá a impressão de que é como se fosse uma árvore enraizado e fundamentados, o alicerçado, como diz aqui na nossa versão, em amor. Bom, fundamentos não são colocados na superfície do terreno, não é colocado sobre a areia, como diz lá aquela passagem de Mateus 7, do 24 ao 27, que fala daquele homem que construiu a sua casa sobre areia, e vieram ventos, e soprou, e a casa foi embora. Por causa do tempo eu não vou ler os textos, os irmãos conhecem essa história muito bem. Mas sabemos que para haver construção, precisa se cavar profundo. E aqui o que está dizendo nesse texto aqui é que, estando vós, ou seja, não somente Cristo habitando no nosso coração e trazendo governo para as nossas vidas, mas pela fé, mas estando vós enraizado e fundamentados em amor. Ou seja, no amor nós precisamos fazer raízes e precisamos lançar fundamentos profundos. Aonde é que quando os ventos vêm e a água vem e leva o barraquinho do rapaz? Porque construiu na areia.
E aqui está dizendo o contrário, está dizendo que é para estar enraizado e fundamentado em amor. Ou seja, no terreno do amor, nós precisamos cavar profundo para colocar alicerces. Aí me chama a atenção das construções antigas. Até hoje está lá aquele muro da lamentação lá, tem outros, tem o Palácio de Luxor lá no Egito e outros lugares. Está lá em pé ainda, aquelas colunas. Naquela época até os homens sabiam fazer laje também. A gente pensa que nós descobrimos tudo hoje. Nós somos na pós-modernidade e aqueles homens não tinham tecnologia. Engano. As coisas deles estão em pé até hoje. Tem gente construindo coisa e está derrubando de novo para fazer de novo. O material dele está aí, o tempo passou. Mas, para construir, cavava-se profundo até chegar na rocha, onde tivesse algo mais firme. E então vinha... Hoje, a gente bota concreto, naquela época não, era pedra bruta para dentro, e aquelas camadas, e ia usando lá um material que ele tinha, depois mais pedra, e quando fala da pedra de esquina, era uma pedra gigantesca, que era acoplada ali na esquina, e fundamentava o prédio todo. Então está dizendo que nós iremos ter que cavar profundamente, para nós estarmos fundamentados e alicerçados em amor. No amor, nós precisamos cavar profundamente, precisamos ir mais profundo. Às vezes nós estamos na superfície, e aqui tem engenheiros, graças a Deus, nessa sala aqui, está entendendo muito bem o que é que eu estou falando. Eles estão entendendo, tem que cavar muito. E interessante que essa obra ninguém vê você cavando no amor, cavando profundo, cavando todo dia, e cava, colocar aqueles fundamentos, aquelas pedras, tome concreto, tome pedra, e vai fazendo, e você vai, dia após dia, você vai se alicerçando, se fundamentando em amor. O que dizer da árvore? Da mesma forma, até você colocar uma pequena mudinha, você dá uma cavadinha na terra, né? E deixa ali, e as raízes, aí que eu me lembro agora do cedro. Ele tem aquela parte em cima, mas abaixo da terra parece que tem uma vez ou duas vezes mais raízes, que vai mais tamanho maior que o dele. Por quê? Para tocar nas profundezas. Ô irmãos, quanto conhecimento, quantas informações há por aí, mas às vezes nós estamos na superfície, somos superficiais. Às vezes, tem irmãos que passam a vida toda para estudar um versículo das Escrituras. O Espírito Santo, tem um irmão que passou a vida toda dele em João, me parece que João 16, 17. E às vezes a gente passa pelo assunto, ouve a informação, leu qualquer coisa, aí você já, bom, agora eu já sei falar sobre o assunto. Como assim? As coisas não são tão fáceis como nós pensamos. Nós precisamos cavar muito. Precisamos descer muito nesse terreno. Por que nós precisamos ser enraizados e fundamentados? Para estarmos enraizados e fundamentados em amor, precisamos nos aprofundar e nos permitir sermos trabalhados no mais profundo do nosso ser, na nossa mente, nos nossos desejos, nas nossas emoções. Tudo isso, o Senhor não vai deixar passar nada disso, solto aí, de qualquer jeito, você vivendo dia após dia, querendo acumular coisas, mas se você continuar acumulando, é sobre areia. Tem que cavar profundamente para colocar fundamento, para essas raízes descerem. Temos que descer e nos ocupar com aquela obra profunda, e não aparente da casa. Não é aparente fazer fundação, não aparece. É tanto que tem muita gente por aí que, se é para fazer o esgotamento sanitário de um bairro e fazer uma ponte, é melhor fazer uma ponte, porque aparece, todo mundo vê. Mas vai ter muitas doenças, a ponte vai escoar muita coisa, mas vai ter muita doença naquele bairro porque não tem esgotamento sanitário, mas ninguém vê. Então veja só como são as coisas, como é a nossa tendência humana. Porém, é a mais importante esse assunto dessa obra profunda em nós.
pelo Espírito Santo, sem a qual a mesma não se mantém de pé, ou seja, a casa não se mantém de pé sem esse fundamento profundo, se a nossa vida se aprofundando em amor. Uma obra oculta, secreta. Nós precisamos ter uma história secreta com Deus. Naquele dia, os livros se abrirão. E o que você tem experimentado com o Senhor? Como diz o irmão Dino, irá se abrir as enciclopédias britânicas das nossas vidas naquele dia. Tudo que nós temos feito. E aqui o mesmo se aplica à árvore. As raízes não foram desenhadas para estarem aparentes. Lembremos disso. E sim, para descer cada vez mais e mais profundo, para a estabilidade da árvore. Precisa-se descer profundo, para que a mesma seja estável, estabilizada. Quando vier aqueles ventos procelosos, começar a querer arrancar aquela árvore, aí o cedro do Líbano, ele dobra, o vento passa, ele fica dobrado ali, dobra, pode passar vento de 100 km por hora, 200, ele dobra e fica quietinho no chão, humilhado ali. Passou, ele voltou, continua recebendo o suprimento de baixo e segue a vida. Vem aí a pandemia e coronavírus, o vento sopra e dobra, daqui a pouco volta de novo, porque está enraizado. O problema nosso é quando nós não estamos enraizados, nem alicerçados, nem fundamentados em amor. Aí a gente pode sucumbir diante de um vento desse profundo, forte, de 100 km por hora, 200 por hora. Aí fica complicado. Só no mais profundo há suprimentos abundantes. Há estabilidade, quando vai cortando, cavando, e você encontra uma rocha, você mete pedra ali, mete concreto e vai fazendo, pronto, a casa está tranquila. Pode vir vento, pode vir água, tranquilo. Mas se você não encontrar, vai ter que descer mais. E se gasta muito dinheiro com fundação, gasta muito maquinário, muita força, mas é recompensada, porque depois, quando você está lá dentro, pode vir o vento de 200 por hora, a sua casa vai ficar em pé. Mas, para toda árvore, aquela abundância, igualmente o fundamento é profundo e não aparente. Interessante que nem fundamento aparece e nem raiz aparece. É um assunto que é você e Deus. Ninguém sabe, mas a maioria experimenta, mas ninguém sabe. Oh, que bênção aquela irmã, mas você não sabe quantas madrugadas ela passou com o Senhor, quanto tempo ela teve que o Espírito Santo dizer, chega aqui, já arrependeu daquele assunto, volta lá, chama lá, vai consertar. Ah, que vergonha. Faz parte, vamos lá. É melhor passar vergonha hoje do que naquele dia no tribunal de Cristo, em que nós iremos nos encontrar conosco mesmo. Não iremos encontrar com nada diferente lá no tribunal de Cristo. Vamos ter um encontro conosco mesmo. Então vamos tentar resolver os assuntos aqui hoje. Vamos nos encontrar conosco, com as nossas frustrações, vergonha, hoje. Porque naquele dia o assunto é diferente. Fortalecer com poder a comunhão, a intuição e a consciência do Espírito. E assim, com o homem interior robusto, como eu já falei, fortalecido, Cristo irá habitar com nossa permissão. Agora aqui eu vou fazer um adendo. Isso aqui que está se falando, em ser fortalecido com poder, e assim habitar Cristo em vossos corações pela fé, significa que você começa a entender o que é negar a si mesmo. Porque se Cristo habita pela fé no seu coração, você pode negar a si mesmo. Isso aqui não é diferente de quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando Cristo vem habitar pela fé no coração, Ele traz o senhorio dele. Agora você vai negar a si mesmo para que a vontade de Cristo, a mente de Cristo e a emoção de Cristo sejam as mesmas suas. E aí não tem outro caminho. Tem que negar-se a si mesmo para que Cristo habite pela fé no coração. Ok, irmãos? Nós estamos falando de coisas as mesmas
às vezes com linguagem diferente. Cristo vinha habitar pela fé no coração, significa que a minha mente, a minha vontade, mesmo a minha psique, precisa ser negada. Aí os irmãos entendem que independe de como eu esteja, se eu esteja high, ou se eu esteja low, ou se eu esteja down, é pela fé. Você precisa exercitar a fé de que Cristo precisa habitar no meu coração. Então, a minha mente, a minha vontade e a minha emoção precisam ser colocadas em equilíbrio por obediência em fé. Em fé, a gente precisa sair do casulo. Em fé, a gente precisa se levantar. A gente precisa orar. A gente precisa crer e dar lugar que do homem interior fortalecido venha esse suprimento de vida e diga: alma, porque estás abatida, levanta. Que o Senhor nos ajude, irmão, nesse assunto. Esse assunto, eu penso que não é tão fácil assim para todos nós. Cada um de nós tem as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas nós precisamos desse recurso de vida. Precisamos ter o homem interior fortalecido, robustecido. Eu estou fraco. A minha alma só me leva para ficar deitado, para não enfrentar o problema, a situação que eu tenho que me encontrar. Mas você clama e começa a marchar. E quando você pensa que não, você descobriu que tudo posso em Cristo, naquele que me fortalece. Mas precisa dar passos de fé. Eu não estou vendo, eu orei, eu me levantei, eu ouvi, percebi no meu interior que o Senhor está trazendo uma direção, mas eu estou down, eu estou para baixo, mas eu vou dar passos. Eu vou sair de dentro desse quarto, eu vou me colocar aos pés do Senhor, ou aqui mesmo na minha cama, vou me ajoelhar. Como pensar que não, o dia passou e o Senhor te levantou e você nem viu. Mas por quê? Passos de fé, irmão. Passos de fé nós precisamos dar. O nosso suprimento está no homem interior fortalecido. Eu volto a dizer, para que isso fique no coração dos irmãos, um homem interior fortalecido vale mais que tudo. Independe de como esteja a sua alma. Independe. Aqui não colocou condição, ele disse: e assim habite Cristo em vossos corações pela fé. Pela fé. É pela fé, Machá, embora sendo fracos. A gente pensa que os apóstolos, aqueles que estão lá na Bíblia, eram super-homens. Não era, engano nosso. Eles não eram. Eles eram fracos homens e mulheres como todos nós. Mas descobriram o poder que vem do Espírito no homem interior, que os fazia se movimentar por fé, tendo consciência da fraqueza. O assunto que a gente pensa que a pessoa, no instante, de uma hora para outra, ficou forte. Não ficou, não. A pessoa está lidando com as suas fraquezas, mas dando passos de fé, dia após dia. E aí que a gente precisa vigiar para que o diabo não engane a gente. Olha, esse homem aqui, esse Paulo, esse apóstolo aqui, esse outro aqui, eram homens, eram gigantes da fé. Mas por que eles eram gigantes? Porque eles começaram a dar os passinhos de fé um após o outro, como nós precisamos dar. E mais do que qualquer outras pessoas, eles sabiam das suas fraquezas interiores. Às vezes o apóstolo estava em frangalhos, mas pela fé, ele dava passos e ia após o Senhor. Como ele disse lá, tomou chicotada e naufrágio, isso, aquilo. Tudo pela fé, porque se ele olha para a alma porque está abatida, ele morria lá no naufrágio, ficava lá, depois que tomava aquela salva de chicotada, entrava numa depressão e já foi. Morreu, irmão, em depressão. Parece uma contradição, mas não. O moço está lá, tomou tanta chicotada, está preso, doendo, ardendo. Daqui a pouco o homem interior fortalecido vem e começa a subir louvores aos céus. E às vezes a gente é uma coisinha desse tamanho que a gente não quer nem levantar da cama, porque a alma está governando e nós não aprendemos a tomar posse dos recursos do Senhor.
permitir que esse homem interior seja fortalecido com poder, mas não é do dia para a noite. Precisa cavar. Precisa se permitir. Precisa que as funções do Espírito estejam sempre exercitadas, diariamente, como diz lá Hebreus. Aqueles que pelo hábito, a palavra no original é pelo hábito, têm as faculdades espirituais exercitadas para discernir não só o bem, como também o mal, pelo hábito. Quais são os hábitos, irmãos, que vocês têm permitido o Espírito Santo criar nas vossas vidas? Graças a Deus que temos aprendido a respeito de comunhão matinal, mas não é só isso, não é de 24 horas em 24 horas. Nós precisamos perceber o Espírito Santo, como diz lá, o amor de Cristo nos constrange, mas tem tantos que não estão nem dando atenção, porque nós somos seres diferentes, a obra é de obra batida, não é de todo mundo uma forma e derrama um ouro, fica todo mundo igual, não é de obra batida, todos são diferentes. Então pode ser que com você o assunto seja diferente com respeito ao horário que o Espírito Santo quer que você separe tempo para ler, para orar, para estudar as Escrituras, para visitar, seja lá a graça que Deus lhe deu para você exercitar, os quais pelo hábito têm as faculdades espirituais exercitadas. Precisamos ser pessoas exercitadas, que põem atenção no que o Espírito Santo está falando aonde? No interior, não é no homem exterior. O problema é que nós, às vezes, a nossa experiência é de homem exterior, e aí a gente não percebe o Espírito movendo. Às vezes nós olhamos para trás, alguma experiência que a gente teve, o Espírito falou conosco, e você sabe que houve o mover do Espírito no seu interior, mas você, de alguma forma, não compreendeu, porque você não continuou diante do Senhor para continuar exercitando e estar mais atento e perceber claramente qual é a direção do Senhor no Espírito. E nós somos chamados para viver no Espírito, irmãos. Vamos parar com isso. Às vezes nós estamos acostumados a viver uma vida no homem exterior, baseado na nossa mente, vontade, emoção. O Senhor quer tudo isso, mas com Cristo habitando no coração, Ele governando todas essas emoções que estão no nosso interior aí, nos levando para lá e para cá, brincando com a gente, as emoções, o que vem na mente, a vontade obstinada de fazer as coisas, opa, quieta aí, esse aí, eu não estou nesse assunto aí não, sai fora. Não, é você que está querendo sair, eu não quero. Aí você vai, passa uma semana orando, daqui a pouco, eu estava orando por aquele assunto, sumiu. Por quê? Você entendeu que o Espírito Santo tirou aquele sentimento do seu coração, porque não está no centro da vontade de Deus, aquele assunto que você está orando, e às vezes nós somos pessoas persistentes, mas nós devemos ser igual aquela viúva pobre, mas cuidado, com respeito aos assuntos de Deus, com os seus, cuidado. Eu outro dia estava reparando isso, levei um tempo orando, daqui a pouco, Senhor, cadê aquele sentimento daquele assunto que eu estava orando? Sumiu. Por quê? Não era a vontade do Senhor atender aquele assunto. E às vezes nós queremos persistir com as coisas que começou no ato exterior, é coisa do ato exterior, lá de fora. O Senhor não deixa nem que chegue no santo lugar, nem no santo do santo. E nós precisamos ter essas sensibilidades, irmãos. Nós ouvimos, a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Mas às vezes a gente está lutando com as coisas no homem exterior, a gente esquece. E para lutar contra esse principado e potestade, você precisa estar no Espírito, usando as armaduras de Deus, que Deus já deu, e às vezes a gente está lutando no exterior. E tudo que o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade, o próprio Satanás, ele vai investir de tudo para que você não entenda o que vem no seu espírito. Porque esses espíritos estão nos observando 24 horas. Eles estão percebendo vocês. Não se engane não. Não se engane. Tudo o que eles puderem fazer para você não observar nada que te vem no homem exterior, no homem interior. E eles sabem quando está ocorrendo atividades no seu homem interior. O Espírito Santo está lhe falando e eles estão percebendo, porque você está atento. Então vai mover muitas coisas. Aí se o seu homem interior não tiver fortalecido, a sua alma governar, ele vai apertar botão em você.
como dizia o Mac, apertar botão. Aperta o botão, você fica down. Fica lá caído. Aí o que vê no homem interior, passou. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Nós estamos em guerra, nós não estamos em piquenique. Precisamos prestar atenção no nosso chamado. E o diabo não tem nenhuma intenção que você entenda o chamamento de Deus para a sua vida. Nenhuma. Se ele puder deixar você lá dar um tempo todo, ou rai, como você queira, não importa. Contanto que você não atente que ele tem um chamado para a sua vida, e se você começar a atentar para esse chamado, tudo vai mudar ao seu redor. Nós seremos cooperadores do Senhor eficazmente, eficientemente na edificação, e o inimigo não está interessado nisso. Então, o que ele puder apertar botão em nós, nas nossas tendências naturais, ele nos conhece, viu, irmãos? Não nos enganemos, não. Se a sua tendência é para cima, ele aperta o botão e você... O elevador vai lá, quase que de cima da cobertura, e pum, sobe. Se o outro é mais... Ele aperta o botão, para ver se você se afunda lá. E aí você precisa... Aí a obra do Espírito, onde é que vem? Ele fortalece. E você sabe que você é fraco. Então você sabe onde é que o inimigo vem apertar botão. Então você já fica atento. Olha, essa tendência minha natural, o inimigo está me empurrando. Olha, Senhor, socorra aqui que estão apertando o botão em mim, para eu descer. Mas, Senhor, eu me levanto em Teu nome. A Tua palavra me diz que eu preciso me levantar, preciso dar passo de fé, e eu quero dar os passos de fé que o Senhor está me indicando no Espírito. E aí, a gente fica vivendo dia após dia, nosso trabalho, nossa escola, isso e aquilo, e o homem interior fraquinho. Irmão, vamos tomar muito cuidado com isso, irmão. Muito cuidado. Nós desejamos muitas coisas, mas precisa cavar para colocar os fundamentos, colocar as raízes profundas no amor. Então vamos continuar, vamos voltar para o nosso texto. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim, qual é a finalidade de nós estarmos enraizados profundamente e alicerçados em amor? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para sermos tomados de toda a plenitude de Deus, precisamos cavar profundamente no amor. Precisamos descer nossas raízes, porque sem o amor, nós não podemos viver juntos como assembleia, em nenhum lugar do mundo. Para suportar uns aos outros, só com raízes profundas no amor. Alicerces profundos, irmãos, para nos amarmos, para servirmos os irmãos, dar a vida pelos irmãos durante a semana. Às vezes muitos de nós pensa que vida de igreja é só domingo. Não é não, irmãos. Tem irmãos e irmãs aí dando a vida por amor, cavando profundamente, deixando as suas raízes irem profundas no amor, porque sem isso não existe vida de comunhão, não existe vida de igreja sem ter raízes profundas no amor, nem alicerces profundos no amor. Para quê? Como diz aqui, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus, o amor de Deus gigante que nos alcançou. Esse amor nós precisamos cavar e precisamos descer, porque somente dessa maneira nós poderemos viver em comunhão, em amor, em nos doarmos. Como eu estava conversando ontem com os meninos, nós podemos dar tudo sem amor, mas nós não podemos amar sem dar. Ou seja, o verbo amar não pode ser conjugado sem que nós tenhamos em mente o dar. Mas o dar, como diz lá o apóstolo, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, eu faça isso aí, se não tiver amor, então a gente pode fazer tudo. Então, irmãos, preste atenção aqui. Então, evangelho das ofertas, evangelho da cura, evangelho disso, evangelho daquilo, a gente tem que tomar cuidado. O inimigo vai empurrando aí, pode fazer tudo o que quiser, pode dar o seu tudo, agora não pode exercitar amor. Entendeu? As coisas vão crescendo. Agora, se começa a amar,
O dar é algo espontâneo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós, que esse assunto de nós andarmos no Espírito, é um assunto que eu tenho batido com os irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, que lá diz lá, Senhor, no teu nome nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo e tal, afastai-vos, não vos conheço. Por que não vos conheço? Por que Ele não virá nos conhecer? Ou quem quer que seja, se eu tenho misericórdia de nós, que não sejamos um desses. Porque não exercitou a comunhão do Espírito para estar perto dEle, pertinho, conhecendo Ele, todos os dias. A intuição fortalecida para ouvi-lo, a consciência também atenta o que agrada ou desagrada a Ele. Então você está perto dEle, quando chega naquele dia, não vai ser surpresa quando o Senhor se manifestar, porque o seu Espírito está exercitado e o diabo não quer isso, hein? Cuidado com isso. Cuidado com isso, nós fomos chamados para andar no Espírito. E afastava de mim, fez tantas coisas, mas essas coisas, como diz Paulo, pois Deus, a quem eu sirvo aonde? No meu Espírito, no Evangelho do seu Filho. Então, busquemos andar no Espírito e servir no Espírito, para que naquele dia nós não saiamos envergonhados diante dEle, mesmo que tenhamos feito muitas coisas. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua graça, por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Nos ajude, Senhor, a andarmos no Espírito, Senhor. Nos ajuda a nos enraizar e nos alicerçar em amor e permitirmos que Cristo habite em nosso coração pela fé. Nos ajude, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Bendito seja o Teu nome e guarde essas palavras em nosso coração, Pai, para que possamos ir diante do Senhor e permitamos que o Senhor trabalhe profundamente no nosso interior. Bendito seja o Teu nome, Senhor.